Olá, amados irmãos internauta, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos e nós estamos ao vivo aí no Facebook, nós estamos ao vivo também aí no Instagram, né? Deus abençoe os irmãos aí do Instagram e também do Facebook que está nos acompanhando, né? Hoje nós estamos aqui para uma live falando sobre o reino de Deus, né? Nós estamos essa semana falando um pouquinho sobre o reino de Deus, né? Por que a gente decidiu falar exatamente sobre o reino de Deus? Porque tem muitas pessoas que estão perdidos, né? Vamos dizer assim, sem uma direção, sem um rumo a tomar, né? Tem estado aí exatamente um pouco aleatório na vida, né? Sem uma explicação exatamente do que tudo tem acontecido na sua vida. Muitas pessoas têm se deixado levar pelo o sentimento exatamente de insegurança, né? E esse sentimento de insegurança é exatamente quando nós estamos perdidos, a gente não sabe aonde nós estamos, né? Ontem eu falei na nossa live, né? Algumas pessoas que nos acompanharam, né? Ontem já teve aí essa ideia, essa noção, porque assim, quando a gente não sabe aonde está e qual é o nosso propósito ali naquele lugar, a gente sente esse sentimento de insegurança constante, né? Um sentimento de insegurança, a gente se torna ali um pouquinho perdido e a gente não consegue prosseguir e avante por causa exatamente desse sentimento de insegurança, né? Então, eu quero dizer para vocês que nós precisamos a cada dia, né, entender qual é a nossa função no reino de Deus, quem nós somos, né, como nós podemos fazer parte desse reino, né? E quando nós entendemos tudo isso, né, quando nós temos esse entendimento ou temos esse entendimento, o que é que acontece na nossa vida quando nós temos esse entendimento? Há esse sentimento às vezes de insegurança que paira em nosso coração, ele passa deixar de existir, né? Porque a gente começa a ver que a gente precisa tomar uma posição, precisa tomar a posição correta diante do reino de Deus. E eu quero dizer para vocês que Deus ele tem falado tudo isso através da sua palavra, né? E nesses minutinhos eu quero que você compartilhe aí com os teus amigos, chame as pessoas, né? Você que está aí no Instagram, você que está aí no Facebook, né? Compartilhe aí com as pessoas, chame as pessoas aí para a live, né? Convida as pessoas para participar aí dessa live, porque exatamente Deus tem algo para falar conosco hoje aqui, né? Deus tem algo em especial para falar com a nossa vida, né? E é interessante que a gente possa também, né, compartilhar isso com outras pessoas, né? Esse sentimento de partilhar, né? Nada mais é do que um sentimento que agrada a Deus, né? Agrada ao Senhor. Então vamos compartilhar. O meu propósito é que exatamente essas lives cheguem ao máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas possam ser alcançados, né, pelo Senhor, né? Pastor, mas está gravando uma live num horário muito cedo, né, e tal, mas exatamente o grande propósito é que pessoas tenham esse compromisso de querer aprender, né, do Senhor, de querer ter uma experiência exatamente com Deus, né? Então, por isso, esse é o propósito, a gente gravar a live nesse período, tá bom? Então, os nossos irmãos aí do Instagram, do Facebook, começa a compartilhar, né? Então, como a gente estava falando, e desde ontem a gente tem falado sobre o reino de Deus, é muito interessante que nós comece a entender o reino de Deus, porque quando entendemos o reino de Deus, a nossa vida se torna mais fácil, né? Mais fácil exatamente de ser executado, né? Mais fácil de ser executado. Ontem nós falamos exatamente que eu já me mudei várias vezes de cidade, várias vezes de lugares, e quando a gente chegou em determinado lugar, né, a gente ali por algumas semanas, alguns dias, né,
dependendo do tamanho da cidade, a gente acaba ficando ali um pouquinho perdido, um pouquinho sem noção, né, de localização exatamente, mas quando passa o tempo parece que tudo se abre, né, porque você começa a querer conhecer, ter o desejo de conhecer aquilo ali, né, não se tornar perdido. Agora tem pessoas que chegam em um determinado lugar e ele não tem aquele interesse de conhecer aquele lugar, então ele vai ficar perdido durante toda a sua vida, né? Ficar perdido ali durante toda a sua vida. Por isso, o grande propósito que nós venhamos a entender a vontade de Deus, o reino de Deus, é para que a gente não viva uma vida completamente perdido, às vezes vivendo exatamente remotamente, por exemplo, na questão de dizer assim, não, eu sei ir daqui para o meu trabalho, do meu trabalho voltar exatamente para onde estou aqui, né? De casa para o trabalho de casa, né? Fazendo isso uma analogia à nossa vida secular em uma grande cidade, uma cidade nova, mas o propósito não é apenas aprender o caminho para ir para o trabalho, voltar do trabalho. O propósito é ter noção de tudo, e quando nós temos noção de tudo, né, a respeito de tudo, nós conseguimos viver mais tranquilo. Nós começamos a olhar exatamente, quando você aprende apenas um caminho, né, você perde a oportunidade de saber exatamente caminhos que podem se tornar mais vamos dizer assim, mais próximo, né? E tem muita gente percorrendo aí nessa vida um caminho para o reino de Deus que não é exatamente o caminho correto, né? Porque a Bíblia diz que há só um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo, né? E hoje, na nossa live de hoje, o meu propósito é exatamente falar exatamente como entrar no reino de Deus, como fazer parte do reino de Deus, como fazer parte da família do Senhor, né? Fazer parte desse reino. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos desejar fazer parte desse reino, né? Desejar fazer parte desse reino. E como que eu faço para fazer parte do reino de Deus? É simples, né? É só você exatamente aceitar a Jesus, ou crer no Senhor Jesus, né? Crer no Senhor Jesus. Em Marcos, no capítulo 1, né? No capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15, exatamente vai falar sobre isso, né? O capítulo 1, versículo 14 diz assim, ó: e depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Então vejamos que Jesus está dizendo: olha, eu sou o reino de Deus, arrependei-vos, eu sou o reino de Deus. Se vocês tomarem, credes nas minhas palavras, credes em mim, você poderá fazer parte desse reino. Que coisa maravilhosa. Mas na frente, Jesus também vai falar sobre a família, né? A família de Jesus. E vejamos que no capítulo 3 e o versículo 31 do livro de Marcos, ele fala exatamente sobre isso, ó. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. E muita gente estava sentada ao redor dele. Eles disseram: olha, a tua mãe e os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora à tua procura. E então ele respondeu dizendo: quem é a minha mãe, quem é os meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Então vejamos que, olha só o que a palavra do Senhor tem falado conosco, né? Olha só o que a palavra do Senhor tem falado conosco aqui essa manhã. Quando nós entendermos acerca de fazer parte do reino de Deus, de fazer parte da família do rei, né? Porque como no reino de Deus, ou como em qualquer outro reino, existe exatamente um monarca, existe exatamente ali um poder absoluto, né? Que ele está
toda a sua vontade está atrelada a Ele, né? Toda a sua vontade está atrelada a Ele. A vontade dele é que é permanente, né? Imagina quais os privilégios de você fazer parte da família do Senhor, quais os privilégios de você fazer parte da família de Deus. E hoje, nessa live, eu quero falar exatamente dessa questão de você fazer parte da família de Deus. Porque quando você faz parte da família do Senhor, quando você faz parte da família de Deus, algo extraordinário acontece na nossa vida. Quando a gente faz parte exatamente da família de Deus, algo extraordinário acontece na nossa vida. Então eu quero dizer para você, querido irmão, quero dizer para você, querida irmã, que está nos acompanhando aqui essa manhã, nessa live, que realmente, olha só como você pode fazer parte desse reino, né? E você usufruir de benefícios ou de privilégios que vão além daquilo que você imagina, né? Que vão além daquilo que você imagina. Então quero que você entenda algo aqui muito importante esta manhã, né? Nós podemos viver exatamente esses privilégios que Deus tem nos dado. Nós podemos viver esses privilégios que Deus tem colocado a cada um de nós, de fazer parte da família de Deus. Quantas das vezes, queridos, nós temos vivido uma vida, né, vamos dizer assim, tão distante de Deus? Quantas das vezes nós temos vivido uma vida tão complicada, né? Quantas das vezes nós temos vivido uma vida, vamos dizer assim, distante dos propósitos, uma vida triste, uma vida angustiada, né? Uma vida exatamente parece que não tem sentido algum, né? E nesse período, sabe, queridos, que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando, está passando, quantas das vezes eu tenho visto pessoas que estão aí exatamente sem destino, que perderam a sua confiança em Deus, perderam a sua certeza, a sua convicção naquilo que cria. Quantas pessoas demonstraram ou colocaram adiante de si elementos, né, que abalaram a sua fé. E eu vejo isso como alguém que não tem tido exatamente, não tem conhecimento exatamente de quem ele é, né? Não tem conhecimento de quem ele é. E essa manhã eu quero dizer para você, você precisa ter o conhecimento de quem você é, né? Você é exatamente filho do Senhor, você é exatamente alguém que faz parte, né? Você é alguém que faz parte, olha só, amados, você é alguém que faz parte do reino de Deus, você é alguém que faz parte exatamente do propósito de Deus, né? E quando você faz parte do reino de Deus, do propósito de Deus, é algo extraordinário, né? Quantos privilégios você exatamente não tem quando você se coloca nessa posição como alguém que faz parte do reino de Deus, quando você se coloca nessa posição como alguém que faz parte da família real, né? Ontem eu falei exatamente algo aqui muito interessante que muitas pessoas não acompanharam, mas eu falei exatamente de algo muito interessante aqui, que exatamente o reino de Deus ele é composto por princípios morais, éticos, que devem ser cumpridos para que a gente venha obter sucesso na nossa vida, para que essa vida aqui ela não seja, vamos dizer assim, tão desprezível como imaginamos que deveria ser, né? Ou que estamos vivendo, né? Quantas pessoas estão vivendo uma vida talvez tão triste, tão angustiante, tão problemática? Quantas pessoas estão vivendo uma vida hoje dizendo assim, eu não consigo mais, eu não suporto mais, eu não sei mais o que fazer, parece que Deus me abandonou. Ei, você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor, você é alguém que é exatamente, né? Você é alguém que é escolhido por Deus, né? Você é alguém que é escolhido pelo Senhor, você é alguém que exatamente tem privilégios, né? Privilégio, você faz parte da família de Deus. Ah, pastor, mas eu não sinto que eu faço parte da família de Deus. Mas é fácil você ter acesso a fazer parte da nobreza, da família de Deus.
E talvez você possa perguntar assim: como então eu faço parte da família de Deus? É simples, basta você pegar nas mãos do Senhor. Houve momentos que os discípulos, o evangelho, queridos, o evangelho é muito simples, o evangelho é simples demais. Viver o evangelho é muito simples, é muito mais barato do que servir ao mundo. Eu sempre tenho dito isso. Viver o evangelho é muito mais barato do que servir a este mundo. Servir a este mundo é mais doloroso, é mais difícil, é mais angustiante, é mais constrangedor. Mas viver exatamente o evangelho, olha, querido, viver exatamente o evangelho é algo extraordinário, é algo extraordinário, né? Viver o evangelho é algo extraordinário. Servir a este mundo, você já parou para imaginar, você já parou para pensar que viver exatamente neste mundo, viver o evangelho, como é simples, né? Como é simples viver o evangelho, como é simples viver esse algo extraordinário de Deus, é muito simples. Agora, para agradar ao mundo, ou para viver o que o mundo tem, é bem mais difícil, né? O que o mundo quer é bem mais difícil. Você já parou para pensar nisso? Que viver o evangelho de Deus é muito fácil. Fazer parte da nobreza desse reino é muito fácil. Basta você pegar as mãos de Jesus. Os discípulos, por muitas das vezes, Senhor, nos fala, né? Nos fala do reino. Por muitas das vezes os discípulos estavam ali: Senhor, nos fala acerca do reino, nos fala acerca disso tudo, nós queremos conhecer. Jesus, olha, eu estou tanto tempo convosco e vós não me conhecem, nos fala do Pai. E Jesus sempre está dizendo: eu sou, eu vim, o reino de Deus é chegado, né? O reino de Deus é chegado. É muito fácil servir ao Senhor, é muito fácil servir a Deus. Agora, o mundo é difícil. Sabe por que nós se angustiamos tanto? Sabe por que nós vivemos uma tristeza constante? Sabe por que muitas pessoas vivem uma angústia constante? Sabe por quê, queridos? É porque exatamente não conseguem. Isso é certo. Sabe por que você tem vivido essa tristeza, essa angústia, esse vazio? Porque você não tem pegado na mão de Jesus e diz: eu quero fazer parte desse reino, eu quero fazer parte da nobreza, né? Eu quero fazer parte da nobreza do reino, né? Eu quero fazer parte ali, ó, dos filhos. Veja só que Jesus, ele disse: olha, o reino está aberto. Nós acabamos de ler aqui, ó, o reino está aberto para quem queira participar desse reino, né? O reino está aberto para quem queira participar. Olha aí os irmãos participando. Nosso irmão Jonas, lá de Patu, Rio Grande do Norte. Deus abençoe, né? Deus abençoe nosso irmão Aderlan Ribeiro, né? Vai os irmãos aí do Facebook também, coloca o nome de onde você está nos acompanhando, né? Para que a gente possa falar, né? Eu sei que pessoas compartilharam aí em outras salas, né? Salas de, né? Mas aí eu não vou conseguir ver quem está em outras salas, mas quem está aqui no meu próprio perfil do Facebook, né? Você tem condições de me mandar uma mensagem aqui, né? E a gente conseguir falar com vocês, né? Saber de onde você está nos acompanhando. Deus abençoe, irmão Oderlan Ribeiro, né? Oderlan Ribeiro, irmã Soane, irmão Michael. Deus abençoe vocês. Então vejamos aqui, olha só o que a Bíblia nos fala aqui em Marcos, né? Em Marcos capítulo 3, versículo 33, que diz assim, ó: e ele lhe respondeu dizendo: quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis aí a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sabe? Olha como é simples, né? Olha como é simples. Vem cá que eu quero mostrar. Olha o Estevão aqui, ele já disse, eu estou falando sobre o reino. Olha só, o Estevão aqui já colocou aqui, ó, que ele é o rei. Olha, ele fez uma coroa para ele, né? Cadê a espada aí? Mostra aí. Mostra aí. Não, mostra. Fica em pé aqui. Vamos lá para a gente ver a espada do Estevão. Ó a espada. Esse rei
É violento, é um rei, né? Parece o Pedro, parece o Pedro, né? Então veja só, queridos e amados irmãos, né? Veja só, queridos e amados irmãos, que nós, para fazer parte do reino, nós precisamos apenas de uma coisa. E qual é essa coisa que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para fazer parte desse reino? É muito simples, sabe? É só fazer a vontade de Deus. É só fazer a vontade do Senhor. É simples. Veja como isso é simples. É só fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, né? Eu estou fazendo automaticamente parte desse reino. Quando eu tomo pela mão e atendo este chamado de Jesus, quando eu tomo pela mão do Senhor e atendo esse chamado de Jesus, eu começo automaticamente a fazer parte desse reino. Mas o grande problema é que as pessoas querem ou eles agem pelaquilo que é mais difícil, é mais complicado, né? É mais complicado. As pessoas querem agir por aquilo que é mais difícil, que é mais complicado, que é mais dolorido, né? As pessoas querem ir porque eles querem agradar as pessoas. E eu quero dizer para você, algo que faz com que você não agrade a Deus é quando você decide agradar as pessoas. Quando você decide agradar as pessoas, você não consegue agradar a Deus. Você não consegue, porque a Bíblia diz quem ama o mundo ou quem agrada ao mundo desagrada a Deus. Não. Então vejamos, queridos e amados irmãos, que nós precisamos estar exatamente nesse propósito de fazer a vontade de Deus, de amar a Deus. É a Deus que nós precisamos amar, porque quando amamos a Deus, quando nós servimos ao Senhor, Deus ele vai colocando em nossa vida esse sentimento de paz, de alegria, de viver o propósito de Deus. Agradar o mundo, agradar o mundo se paga um alto preço. Sempre eu costumo dizer, para você agradar as pessoas se paga um alto preço. O preço é dolorido, o preço é enorme quando você quer agradar ao mundo, né? Quando você quer agradar ao mundo, as pessoas estão ali dizendo, ó, esse teu cabelo tá ficando branco. Aí você pinta, né? Aí diz, eu não gostei dessa cor. Aí você pinta de outra cor. Ah, não gostei dessa. E você nunca consegue agradar. Mas para agradar a Deus é muito simples. Sabe por que é muito simples? Porque você só precisa ser como você é. Você precisa se desvaziar do seu ego, de querer ser aquilo que você não é. Você precisa ser você. Aí você consegue agradar a Deus. Aí você consegue viver o reino de Deus, né? Aí você consegue viver o reino de Deus. Aí você vai começar a olhar para as pessoas e vai dizer, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam ao meu respeito. Eu estou exatamente pautado naquilo que Deus pensa ao meu respeito. É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso entender, que eu quero estar pautado naquilo que Deus pensa de mim. Muitas pessoas sofrem porque eles querem a aprovação das pessoas. A aprovação das pessoas. E no reino de Deus, você precisa entender que você precisa apenas da aprovação de Deus. Você entendeu? No reino, quando você começa a ter essa visão do reino, você começa a perceber que você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa agradar ninguém, apenas o rei. Apenas o rei. Imagina, você faz parte da corte, você faz parte da nobreza do rei, você é irmão, né? Irmão, você é mãe, você é irmã, né? Exatamente do rei, né? Exatamente do rei, você é mãe, irmã, irmão, exatamente do rei. Imagina isso, queridos. Você é irmão, aí você está preocupado com as pessoas, com os súbitos. Você está preocupado com a opinião das pessoas em um reino, queridos, prestem bastante atenção. Em um reino, a opinião popular não é válida, né?
A opinião popular não é válida. Os únicos reinos que a opinião popular é válida é quando há uma constituição. No reino de Deus, a opinião válida é a de Deus. Você entendeu? Você consegue entender quando você começa a ter essa visão, você começa a explodir. Olha quantas ideias tem surgido na tua cabeça, olha quantas ideias tem surgido para você colocar em prática, para você se tornar alguém maravilhoso nessa terra, alguém que venha ser bênção na vida de outras pessoas, ser bênção na família de outras pessoas, e muitas das vezes você não tem colocado em prática porque você olha para a opinião das pessoas, você tem olhado para o que as pessoas pensam ao teu respeito, você tem olhado para o que as pessoas pensam adiante de você, o que eles vão pensar adiante de você. Ei, pare para pensar, ei, desperta isso no teu coração, desperta, começa a despertar que você não precisa agradar a ninguém, você precisa agradar a Deus, e quando você começa a agradar a Deus, você faz parte do reino. Então essa live de hoje é exatamente para você tomar a direção, como fazer parte desse reino. Quando você pega pela mão do Senhor, diz: eu quero, eu aceito o reino de Deus, eu aceito. O reino de Deus é vindo através de Jesus, né? E aí você diz: eu aceito o reino, eu aceito a Jesus, eu aceito fazer a vontade do Senhor, né? Eu aceito fazer a vontade do Senhor. Quantas pessoas, queridos e amados irmãos, quantas pessoas têm vivido exatamente algo tão difícil? Quantas pessoas têm vivido aí uma tristeza, uma angústia, um sofrimento, uma dor? Quantas pessoas não sabem mais como fazer na sua vida? Por quê? Porque exatamente estão sem o propósito de viver o reino de Deus, né? Sem o propósito de viver o reino de Deus. Mas hoje Deus está te chamando aqui para dizer: ei, você precisa viver o reino. Você precisa viver o reino de Deus nessa terra. Pare, queridos, de querer agradar as pessoas. Agradar as pessoas vai causar angústias e sofrimento. Você nunca vai agradar a ninguém. Jesus, ele nunca se importou se estava agradando as pessoas. Não, porque ele se postou com uma estrutura de alguém que era o rei dos judeus, né? Ele se postou numa postura de dizer: eu sou exatamente o rei, eu não preciso estar me pautando a minha vida na opinião das pessoas, né? Quando ele tinha que curar no sábado, ele curava no sábado. Ah, mas não podia curar. Não importa. E quantas das vezes Jesus não citou o maior rei de Israel adiante daquelas pessoas e dizia assim: ó, o maior rei de Israel fez dessa maneira, Davi fez dessa maneira, por que vocês estão achando diferente, né? Por que vocês estão achando diferente o que eu fiz, né? Jesus sempre se postou como rei. Eu quero dizer, você deve se postar como rei. Ei, deixa de ouvir a opinião das pessoas. Hoje Deus está colocando isso dentro do teu coração. Eu quero que você entenda. Vamos explodir exatamente nessa terra. Vamos viver algo extraordinário que Deus tem para a nossa vida nessa terra. E para que isso venha acontecer, nós precisamos não estar se importando com a opinião das pessoas ao nosso respeito. A única opinião que é válida é a de Deus. A única opinião que é válida é de Deus. Nota isso aí. Nota isso aí. Pega um papel, uma caneta, nota isso aí. A única opinião que é válida para a minha vida é a de Deus. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu propósito, né? Eu vou cuidar do meu propósito, eu vou viver algo extraordinário, né? E vou ser um príncipe. Vou me portar como um príncipe. Vou me portar como alguém que faz parte da nobreza do reino. Você entendeu? Você entendeu aí? Você está entendendo tudo isso? Diga assim: eu estou entendendo. Manda aí uma mensagem: eu estou entendendo, né? Então eu quero dizer para você que você precisa entender tudo isso. Você precisa compreender tudo isso, né? Para que você não venha viver essa angústia que paira o teu coração, que paira na tua vida, que paira diante de você, dizendo:
eu não sei para que eu estou nesse mundo, por que tanto sofrimento, né? Quantas pessoas que ficam a todo tempo a lamentar, né? A se maldizer, aonde foi que eu errei, aonde foi que eu estou vivendo tudo isso. Ei, sabe por quê? É porque você não tomou, né? Você não tomou exatamente a atitude de se portar como um príncipe do Senhor, se portar como o príncipe de Deus, né? Eu quero dizer para você, né, que aqui essa manhã, você precisa se portar como príncipe. A gente se importa muito como exatamente alguém que está ali se importando com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. A gente tem que entender o que Deus irá pensar a nosso respeito. E se nós tivermos a aprovação de Deus, não importa a aprovação das outras pessoas, né? Se nós já tivemos a aprovação do Senhor, não importa o que as pessoas pensam ao nosso respeito, né? Não importa o que as pessoas vão falar ao nosso respeito. Eu quero deixar isso aqui muito claro para você. Eu quero deixar isso aqui muito claro para você, para que você comece a viver o seu propósito. Comece a viver algo extraordinário a partir de hoje na tua vida, né? Se para pensar quantas pessoas têm mandado na tua vida, quantas pessoas têm ditado como você deve ser, né? Quantas pessoas que estão muito abaixo da posição que você está como príncipe de Deus, né? Porque assim, estou falando aqui para a maior parte são servos de Deus, são pessoas que já tomaram pela mão do Senhor e dizem: eu faço a vontade de Deus, mas estão se importando com aquilo que as pessoas falam. Olha, eu tenho vivido algo extraordinário na minha vida nos últimos anos. Eu também passei uma boa parte da minha vida, eu quero dizer para vocês, eu confesso, eu passei uma boa parte da minha vida exatamente querendo agradar as pessoas, e isso é impossível. Porque quando você quer agradar as pessoas, você não vive o seu propósito. Quando você quer agradar as pessoas, você vive ali uma angústia, um sofrimento, uma dor constante, né? E de uns 6 anos, 7 anos para cá, eu comecei a olhar que eu não precisava da aprovação de ninguém, eu precisava da aprovação de Deus, sabe? E a cada dia eu tenho me policiado, porque a cada dia a gente precisa se policiar sobre isso. A cada dia, né? A gente precisa se policiar sobre isso. A gente quer ser muito amiguinho. Às vezes Deus está mandando a gente falar algo, mas a gente quer dizer assim: não vou falar não, porque vai ofender, vai entristecer, a pessoa vai ficar tristinho comigo. Não, ei, começa a viver o teu propósito, sabe? Começa a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Começa a despertar que você é um príncipe, né? Você não precisa bater continência para ninguém, tá entendendo? Somente para Deus. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa compreender, né? A partir de hoje. Então eu quero dizer para você, comece a tomar essa posição aí de príncipe do Senhor. Comece a tomar essa posição de alguém que serve a Deus de verdade, né? Comece a se colocar, dizer: eu estou do lado do Senhor, Jesus me deu essa autoridade, né? Jesus me deu essa autoridade de eu fazer parte da família, de eu fazer parte do reino, de eu fazer parte da nobreza do reino. Jesus me deu essa autoridade e não se importa mais com nada, né? Não se importa. Olha, quantas das vezes eu me importava muito com as coisas, eu me importava e eu deixava de viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu deixava de viver aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, porque eu me importava muito com as pessoas, e cada dia eu tenho me policiado sobre isso. Olha, eu estou aqui numa região, estou como pastor, não sei até quando, mas estou pastor aqui numa região, aqui no Maranhão, né? Estou aqui, e quantas pessoas, né? Ao chegar, sempre que a gente chega numa determinada cidade, as pessoas elas começam a avaliar você pela administração anterior, né? Pela administração anterior. Fulano anteriormente não fazia isso. Tudo bem, ele era também um príncipe, ele tomava as decisões dele, né? Mas eu tenho um propósito, eu vou fazer. E olha só, quando eu deixei de viver isso aí, Deus
tem explodido isso aqui, Deus tem feito algo extraordinário, né? Deus tem dado crescimentos extraordinários na vida, na vida da igreja aqui, tá entendendo? Coisas extraordinárias têm acontecido, né? Coisas que durante 30 anos não aconteceram, começaram a acontecer aqui, e não é só aqui, em todo lugar que a gente passou, vivendo esse propósito, vivendo essa questão. Sabe por quê, queridos? Porque a gente decidiu servir ao Senhor, fazer parte da família, fazer parte da família de Deus. E fazer parte da família é algo extraordinário, é algo extraordinário. Então, quer dizer, quantas pessoas queria exatamente que a gente vivesse exatamente aí algo que não era para ser vivido. Olha aí, o Estevão está fazendo aqui uma coroa aí para ser o rei. Esse Estevão é uma benção, né? Olha, o Estevão fez uma coroa, Estevão. Será que vai dar? Acho que não vai dar, Estevão. Tem que ser maior, né? Não. Ele fez uma coroa de papel aí, ó. Tá vendo? Sou um príncipe do Senhor, ó. Coroa de papel que o Estevão fez aí, né? Tá bom? Depois o papai usa essa coroa aí, tá bom? Então eu quero dizer para você, queridos e amados irmãos, nós precisamos viver isso aí. Não se importa com que as pessoas vão pensar, sabe, a nosso respeito. Não vamos se importar do que as pessoas vão pensar, né? Quantas pessoas, olha, se fosse para fazer um vídeo anteriormente sobre isso, né? E tivesse alguém que viesse atrapalhar, atrapalhou, acabou com o meu vídeo. Não, vamos viver o propósito. Deus quer. E a gente às vezes não vivia o propósito, porque a gente ficava sempre botando desculpa, porque queria agradar as pessoas, né? E eu quero dizer para você, quando eu deixei de querer agradar as pessoas, Deus começou a abençoar a minha vida. Deus começou a abençoar muito mais. Ele já abençoava, e começou a abençoar muito mais a minha vida, né? Começou a abençoar muito mais o meu ministério, né? E eu tenho visto que eu preciso despertar na vida das pessoas isso. Sabe por quê? Porque exatamente quantas pessoas têm vivido exatamente uma vida de angústia, de tristeza, de dor, porque eles começam a olhar a opinião das pessoas, a opinião das pessoas é que importa para eles, e não aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, sabe? A opinião das pessoas é o que prevalece na vida de muita gente, sabe? Isso é triste, isso é angustiante, sabe? E você precisa notar, o que importa sabe, é a vontade de Deus para a minha vida, porque é muito mais simples, é muito mais poderoso servir a Deus ali, né? É muito mais interessante fazer a vontade de Deus ali, tá entendendo? É muito mais interessante fazer a vontade de Deus nessa frequência, né? Em que as pessoas, né, elas têm que estar exatamente um nível inferior, né, ao de Deus. Deus tem que estar lá em cima. É do alto que você precisa captar todas as mensagens. O que vem de baixo, né, você não vai poder, você vai ignorar completamente. Você vai ignorar completamente. Se é algo que não está aliado ali ao teu propósito, aquilo que Deus tem para a tua vida, você vai ignorar completamente, sabe? E eu quero dizer para você essa manhã, é momento de nós despertarmos isso, é momento de nós vivermos isso. Muitas pessoas começaram exatamente aí esse período de crise, muito angustiada, muito cheio de problema, muito cheio de dificuldade, sem saber mais como agir, como fazer na sua vida, sabe? E isso, sabe, me deixa assim tão triste, sabe? Pessoas que eram até obreiros, pessoas que eram até membros de uma determinada igreja, membro da igreja, e começaram a se sentir abatidos porque a crise veio, destruiu, tirou algo que realmente era deles. Ei, coloque-se como príncipe. E quando você é príncipe, olha, diz, tem um ditado, um provérbio mundano que diz assim, ó: quem é rei nunca perde a majestade. Se você é príncipe, nunca vai perder esse privilégio. Se você se portar, Deus está te dando oportunidade. Então hoje eu estou aqui para dizer para você como fazer parte do reino, como fazer parte não apenas do reino, mas como fazer parte da nobreza desse reino,
né? Da nobreza desse reino, como fazer parte da nobreza, como fazer parte da família do rei, sabe? Da família do rei. Aí você vai viver algo extraordinário na tua vida. Você vai viver algo extraordinário na tua vida quando você começar a se importar. Então, a dica de hoje é essa. A dica de hoje, você pode fazer parte da família. E para fazer parte é só fazer a vontade do rei. Só isso. Fez a vontade do rei, você vai fazer parte da família, da nobreza do reino, certo? Fez a vontade de Deus. Aí não importa o que os outros vão pensar, né? Não importa o que os outros vão pensar. Olha quantas vezes aqui, né, as pessoas queriam ditar, queriam que eu fizesse de uma maneira, enquanto Deus estava dizendo para fazer de outra. Então, vamos agradar quem? Vamos agradar quem? A Deus, né? Vamos agradar a Deus. Se a opinião das pessoas não tiver atrelada àquilo que Deus tem para a tua vida, então ignore. Tu entendesse? Né? Você entendeu? Se a opinião das pessoas não tiver atrelada à tua vida, né? Aquilo que Deus quer para você, então ignore. Tu entendesse? Tu entendeu exatamente o que Deus está falando aí contigo, né? Então ignore tudo aquilo que não é exatamente a vontade de Deus. Então essa é a primeira dica, coloca isso em prática, tá bom? Coloca isso em prática. Você tem alguma pergunta aí? Tem alguém que tem alguma pergunta? No Facebook, o pessoal que está no Facebook, né? Tem alguma pergunta? Entra, né? Entra exatamente aí no meu próprio perfil, né? A gente consegue visualizar ali as perguntas que você está enviando. Se você entrar no meu próprio perfil, às vezes você vai clicar lá na opção, né? Marcos Augusto Lima, você clica e aí você vai para a minha página lá, porque tem muita gente que compartilhou e está ouvindo através de outro, não dá para a gente ver as mensagens, você manda lá na sala daquela pessoa que compartilhou. Então entra no meu próprio, você que está ouvindo aí no Facebook, você que está no Instagram tá todo mundo, dá para comentar. Comenta, tem alguma pergunta que você quer saber sobre o reino, você tem dúvida, né? Nós vamos continuar amanhã 7 horas da manhã, falando sobre o reino de Deus, falando sobre isso, né? Para que a gente possa viver uma vida mais tranquila, para que a gente possa tomar posse, porque assim, quando a gente não se coloca em postura, né? A gente começa a viver esse desastre, né? Quando a gente não se coloca, olha, eu deixei salvo lá no meu Instagram, né? E também tá no YouTube, eu deixei salvo no YouTube e no Instagram a live de ontem. É bom você assistir, para você aprender. Você vai aprendendo, vai notando os pontos e vai colocando em prática. Vai colocando em prática tudo aquilo que a gente está ensinando. Você, daqui a pouco você está um general do reino aí, tá bom? Tá um príncipe do reino aí. Ninguém vai te tirar do propósito. E quando você consegue viver o propósito, você vive feliz aqui nessa terra, né? E eu quero dizer para vocês, o nosso grande propósito é abençoar vidas, é abençoar pessoas, é fazer com que pessoas exatamente encontrem exatamente o seu propósito nessa terra. Esse é o nosso grande propósito. Nós vamos viver isso aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Não tiveram perguntas, não consegui aqui, se o pessoal no Facebook não conseguiu mandar pergunta aqui direto para o meu perfil, né? Eu não consegui responder, então não teve perguntas aí. Prepara uma pergunta para amanhã, tá bom? Amanhã 7 horas, prepara uma pergunta, convida alguém para a live. Nós vamos estar nos 2 aplicativos e depois eu vou estar respostando isso lá no nosso YouTube, tá bom? Os 2 aplicativos aí, tanto no Instagram como no Facebook, né? E depois a gente vai estar respostando aí exatamente no YouTube, tá bom? YouTube. Eu até quero fazer aqui um apelo para vocês, né? Eu quero fazer um apelo aí para vocês. Aqui a coroa que o Estevão falou que eu era um rei, e ele já fez aqui uma coroa, né? Agora amplia direitinho aqui, ó. A minha coroa tá meio descampeada aqui, ó. Coloca assim, vai lá. Deixa eu fazer essa coroa. Então, olha, eu quero dizer para vocês, né? Quero até fazer um apelo aqui para vocês, se vocês puderem me ajudar nessa parte, pra gente gravar live lá no YouTube, né? No YouTube também ao vivo, a gente precisa ter 1000 inscritos. Então, se você não se inscreveu ainda lá no meu YouTube,
se inscreva lá, vai lá, dá se inscrever, né? Assiste o vídeo lá, se inscrever, pastor. O nome é Marcos Augusto Lima, né? Você vai me ver lá a minha foto, aí, né? O Estevão trouxe aqui uma coroa, tá me coroando aqui, eu sou um rei, né? Eu sou um rei, né? E o Estevão aqui trouxe uma coroa para me coroar, né? Que maravilha, né? Que maravilha. Esse Estevão é uma benção. Eu falando aqui sobre o reino, Estevão fez uma coroa de papel aqui e me deu, né? Eu tomo posse aí, somos um rei, né? Colocou um elástico aí. Esse negócio é bem interessante, né? Deus abençoe, Estevão, tá bom? Né? Deus abençoe aí. Então veja só, queridos e amados irmãos, né? Aqui, amanhã eu quero uma coroa mais bonita, né? Bonita, amarela, bonitona aí, tá bom? Quero uma coroa mais bonita. Você tem a missão de fazer uma coroa amanhã mais bonita para estar aqui na live, tá bom? Então veja só, queridos e amados irmãos, né? Veja só, nós precisamos, né, fazer parte do reino. Eu estava falando aqui sobre um pedido que eu estava fazendo para vocês. Se você puder ir lá no meu YouTube, né, lá no meu canal do YouTube, né, você tem condições de ir lá, dar se inscrever no nosso canal do YouTube. Muito interessante você se inscrever, porque assim, a gente só consegue fazer live lá também se nós tiver 1000 inscritos, né? Live ao vivo, tiver 1000 inscritos. A gente não tem esses 1000 inscritos, então se você puder compartilhar com as pessoas um vídeo lá e pedir para as pessoas se inscrever, vai ser muito fácil da gente conseguir, tá bom? Então a gente vai conseguir propagar o reino. Amanhã, 7 horas, eu tenho um encontro com vocês aqui, tá bom? E você que está aí nos acompanhando, convida as pessoas para estar participando aí da nossa live, né? Nós estamos aqui ao vivo no Instagram e também no Facebook, né? No YouTube a gente não está ao vivo ainda por causa que a gente está tendo dificuldade com a questão dos inscritos. A gente tem uma quantidade a menos de 1000 inscritos, então para a gente fazer live lá a gente precisa de 1000 inscritos. Por isso eu peço para vocês que amam o reino, vamos lá, se inscreva lá no nosso canal, tá bom? No YouTube, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe tua vida, a tua família, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Bora se posicionar como príncipe e vamos colocar exatamente o reino para funcionar desde agora, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Amanhã 7 horas nós estamos de volta. Hoje nós aprendemos aí, só recapitulando, nós aprendemos que é simples fazer parte da família, ou seja, família do rei, né? Muito simples. E nós aprendemos que a opinião de Deus é que é importante e a opinião dos outros, né? A gente começa a barrar aí, a gente começa a crescer numa frequência maior, tá bom? Se você chegou no final, assiste de novo, né? A gente vai deixar lá no feed lá do Instagram, a gente vai deixar aí no Facebook, no feed também. Você assiste de novo e Deus abençoe vocês.